estamos aqui, né, para escutar, ouvir e entender a mensagem que é passada aqui no nosso irmão falar para nós de hoje. Alzeni que fará a prece inicial, Val fará a prece final e a Ademir que fará a direção dos trabalhos. Peço a todos que elevem o seu pensamento ao alto, se concentrem, pensem em coisas boas, positivas, esqueçam tudo lá fora e vamos prestar atenção e entender a mensagem que será passada hoje que será de ser uma ajuda para cada um de nós. Eu, por favor, fala em silêncio. Deus, Pai, muita misericórdia. Te agradecemos, Senhor, pela grande oportunidade que estamos tendo, estamos aqui, unidos, para aprender um pouco mais. Agradecemos ao nome de Jesus, nosso irmão maior, que a luz do amor do Mestre nos alcance, nos permite tornar pessoas melhores, que procuramos ouvir seu Evangelho, seguir seus passos. Pai nosso, que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis, Pai, cair em tentação, mas livra-nos, Pai, sempre de todo mal. Hoje e no sempre. Que assim seja, faça a palavra ao irmão. Está dirigindo os trabalhos de Deus. Essa prece, em nome de Deus, de Jesus, nossa Mãe Santíssima, que está dentro de Cristo, em toda essa casa, de oração e trabalho, e de toda a plena dos Espíritos que trabalharam hoje para estar semente aqui, preparado para nós todos. Vamos dar início a nossa reunião da tarde de hoje. Nossa palavra, em nome de Deus, que fará a prece de Deus. Meus irmãos, que a paz do nosso Mestre Jesus permaneça com todos. Para mim é uma honra participar deste banquete espiritual, porque quando nós estamos reunidos em nome de Jesus, nós temos a certeza da presença dos benfeitores, ajudando a recompor as nossas energias, ampliando a nossa capacidade de entendimento, através daquilo que é veiculado num ambiente tão propício para edificação espiritual como este que nos encontramos aqui. O tema da tarde de hoje diz respeito à prece, à eficácia da prece. A gente aprende com a doutrina dos Espíritos de que, através da prece, nós podemos louvar, pedir e agradecer. Mas agradecer é o que menos nós fazemos. É importante que a gente perceba essa grandiosidade que reina neste universo e que essa inteligência suprema, essa causa primária, como os Espíritos respondem a Allan Kardec no item número 1 do Livro dos Espíritos. E a gente esquece de olhar a natureza, que é a sua criação, de olhar para a beleza que há na vida. Isto porque nós estamos muito preocupados simplesmente com o nosso dia a dia, os nossos interesses imediatistas, e esquecemos de louvar ao Criador, de observar a sua grandiosidade e refletir a respeito do objetivo para o qual Ele nos criou. Muitas das vezes a gente esquece do nosso Pai, como assim Jesus o chamava, e nos preocupamos somente com os nossos interesses. Daí a necessidade de, em todas as circunstâncias, quer seja de ordem positiva ou negativa, elevar o pensamento a Deus em oração.
E não importa que digamos palavras bonitas, não é isto. O importante é esta comunhão com o Criador. O apóstolo dos gentios, ele afirma de que em Deus nós vivemos e nos movemos. Allan Kardec, na obra A Gênese, que está completando justamente 150 anos, quando ele faz uma análise a respeito do fluido cósmico, ele diz que nós vivemos mergulhado no fluido, assim como os peixes vivem mergulhado no oceano. Veja a relação da colocação de Paulo e essa reflexão de Allan Kardec nesta obra extraordinária. E a gente sabe de que se a gente pensa, a gente movimenta a energia, o fluido. Se eu penso no sentido do bem, se eu elevo o pensamento em oração a benefício de alguém, é claro que eu vou movimentar, impulsionar o fluido e vai ter a resposta inevitavelmente. Mesmo que a gente entenda que a oração ela não tira as nossas provas, mas nos fortalece para poder sustentar as amarguras da vida. Aquele que esquece de orar, naturalmente, ele vive isolado desta fonte inesgotável de bênçãos, esta energia divina, que nós precisamos estar sempre em contato para renovar as nossas forças, as nossas energias, que às vezes vai se diluindo através das experiências, muitas das vezes perturbadora, que nós implementamos em nossa vida quando direcionamos o nosso livre-arbítrio em prol da nossa natureza material, em prol dos prazeres fugidis. Mas sempre a condição e a oportunidade de a gente voltar à essência da vida. O Criador, que estabeleceu as suas leis, e essas leis, elas regem o universo. E a elas todos nós estamos submetidos. Precisamos aprender a buscar esta força extraordinária para que possamos galgar os degraus da nossa escalada evolutiva de forma mais amena, sem tantas dores, nem tanto sofrimento, fruto, muitas das vezes, das nossas escolhas equivocadas. E às vezes faltou aquele momento de reflexão, de prece, para podermos ter o discernimento da tomada de decisão coerente com a proposta do bem e da verdade. Às vezes os espíritos estão próximo de nós, a nos intuir, a falar da magnitude do amor do nosso Pai, a nos dizer que suportemos com mais força e coragem as provas da nossa caminhada. E nós não ouvimos, porque não estamos afeitos a elevar o pensamento a Deus em oração, no sentido de ouvir também a resposta que vem do alto. Porque não é só elevar o pensamento, mas é também parar para ouvir a resposta que vem do alto. E nenhuma delas fica sem a devida resposta para as nossas reflexões profundas a respeito das questões fundamentais da existência. Quem não se recorda de André Luiz, quando naqueles momentos de dores e sofrimentos inenarráveis, porque ele passou 7 a 8 anos nas regiões umbralinas, fruto das suas escolhas, enquanto no plano material, talvez nem se lembrasse de orar, porque a gente, às vezes envolvido com os nossos interesses imediatistas, a gente dá expansão ao nosso ego.
Porque quando a gente dá predominância à nossa natureza material, porque pelo corpo nós participamos da natureza material, pelo espírito da natureza espiritual. São os dois elementos gerais do universo: o espírito e a matéria. O espírito é o princípio inteligente do universo. A matéria é o instrumento que o espírito se utiliza para a intelectualização, para o aperfeiçoamento. Através da vestimenta carnal, nós vamos desenvolver o potencial que Deus colocou em estado latente em todos os seus filhos, porque Ele não cria nem perfeito, nem demoníaco. Ele cria simples, ignorante, e portanto nos dá a oportunidade, as condições de a gente desenvolver esse potencial através das experiências reencarnatórias. E é imprescindível que o seu filho, que somos todos nós, não esqueçamos de elevar o pensamento a Deus através da oração, para se fortalecer na caminhada e dar o testemunho através da proposta do bem e da verdade. Mas a oração é esse móvel que impulsiona, que nos dá a força e a coragem para continuar nas lutas da existência corporal. É muito importante que no momento que nós abrimos os olhos e nos percebemos que ainda nos encontramos na vestimenta carnal, é tão importante, meus irmãos, neste momento agradecer a Deus a oportunidade de dar continuidade ao seu processo evolutivo, elevando o pensamento em oração e agradecer. Agradecer. E dar continuidade, procurando com discernimento aproveitar as experiências, a hora vivenciada. André Luiz talvez não tenha estabelecido muito esse contato, porque depois a colheita amarga da má semeadura. Mas a gente vê claramente que a lei não é de condenação. Deus sempre nos dá a oportunidade de recomeçar. E no momento que Ele se toca a respeito da sua fragilidade, das suas fraquezas, como todos nós a temos, mas Ele eleva o pensamento a Deus, meus irmãos. Quem já leu a obra vai se lembrar. Com tanta profundidade, com tanta certeza de que esta força divina iria resgatá-lo daquela situação dolorosa. E ele dissera que nunca orara com tanta fé, e acima de tudo, com tanta humildade. Porque às vezes a gente ora, e eu já vi alguém dizer assim: o Senhor vai ter que me dar. Como é que pode, meus irmãos? O Senhor já nos dá as bênçãos da vida, a bênção da oportunidade de edificação espiritual, nos dá todas as condições para que nós possamos ser felizes. Essa pessoa não entendeu verdadeiramente a importância, o valor da oração, e fazia uma cobrança à divindade, como se Deus estivesse submetido aos seus caprichos. É aquela oração do fariseu e do escriba. O fariseu, ele se exaltava, mostrava o escriba ao seu lado, e dizendo que ele não era como aquele homem, provavelmente dizia que era de má vida, e ele se colocava numa posição de exemplo. Aí eu vou usar a linguagem popular: ó, coitado, não sabe de nada. O outro nem sequer erguia o olhar ao alto, demonstrava sinceridade, humildade,
E foi isto que André Luiz, naquele momento, sentiu verdadeiramente. É quando chega os mentores espirituais, duas pessoas conduzindo uma maca, e o mentor chega para ele e diz: André, atentem, meus irmãos, há quanto tempo esperávamos por este momento? O que é que vale dizer? Em momento algum ele esteve desamparado, em situação alguma ele esteve abandonado, porque Deus não abandona nenhum dos seus filhos. Ele próprio se afastara do caminho que a Deus o conduz, esquecendo a luz da oração, a segurança no trabalho do bem e na busca da verdade, porque ele se preocupou durante tanto tempo da expansão à sua natureza material, ao seu ego. E quando nós estamos voltados para a nossa própria realidade, a gente esquece de que existe um ser supremo que estabeleceu as diretrizes da vida fundamentada no amor. E quando nós esquecemos essa proposta libertadora, os espíritos nos dizem que nós só somos infelizes quando das leis morais nós nos afastamos. E das leis morais, uma delas é a lei de justiça, amor e caridade. Então, se ainda campeia o sofrimento na face da terra, é em função do afastamento de nós, os espíritos reencarnados e desencarnados, que ainda se encontra afastado da proposta do bem e da verdade. Daí é a colheita da semeadura perturbadora. E os frutos amargos que se apresentam na atualidade na face da terra, não é castigo de Deus. Jesus dissera de uma forma muito bela, como tudo que ele fizera, e profunda, quando ele diz: a cada um será dado segundo as suas obras. E esta obra coletiva que a humanidade veio semeando, chega o momento da colheita amarga. É o que vem acontecendo na atualidade na face da terra. Precisamos nos fortalecer na oração, na fé, na confiança em Deus e compreender que tudo isso que está acontecendo vai passar. Quem afirma isso com muita propriedade é o espírito Filomeno de Miranda, na obra Amanhecer de uma Nova Era, quando ele diz que a terra não é uma nau à deriva, não é uma embarcação sem timoneiro. E ele faz uma síntese dizendo: Jesus continua na diretriz do planeta Terra. Não temos o que temer. São momentos difíceis, é bem verdade. Nesta fase de transição de mundo de provas e expiações para a condição de mundo de regeneração. Muitos espíritos, naturalmente atormentados, tentam causar o maior estrago possível, quando poderia aderir à proposta de transformação e renovação que se implementa na face da terra, com o advento desses benfeitores que estão voltando, reencarnando, para poder dar um impulso ao progresso, para nos ajudar ao despertar da nossa consciência adormecida. A oração é de fundamental importância em todas as circunstâncias da caminhada. Quantas pessoas eu já vi, meus irmãos, para a gente ver o valor, a eficácia de uma rogativa com o coração sincero. Mães, quando vê seus filhos seguindo pelos caminhos tortuosos, e na calada da noite, no silêncio do seu quarto,
eleva o pensamento a Deus em oração. E aquilo que poderia acontecer até de pior é amenizado. Quantas rogativas sobem e é catalogada no mundo espiritual. Como eu falei sobre o fluido, se a gente pensa, Deus sabe. Se a gente pensa bem, somos acolhidos pelos bons espíritos. Se pensamos no mal, também sofremos as consequências pela sintonia com entidades perturbadoras. Daí a necessidade, como dizia o nosso mestre, vigiar e orar. Veja que ele coloca primeiro vigiar. Porque ninguém pode orar com profundidade, com sinceridade, quando a gente não vigia. Percebe? E a vigilância aqui, que Jesus se refere, não é vigiar a vida do outro. É a vigilância, estar atento ao seu mundo interior, para não cair na tentação do nosso ego. Então, quando eu vigio, eu controlo as minhas emoções perturbadoras, eu trabalho para diluir as minhas tendências desequilibradas. É claro que eu vou poder me entregar através da oração. É muito comum a gente ver médiuns, quando não vigia e vai para a reunião mediúnica, é fácil ele se entregar. Quem é médium aqui deve saber disso. Porque não consegue se concentrar, porque não está bem consigo mesmo, porque não vigiou. Não esteve atento ao seu mundo interior. E aí os pensamentos perturbados se apresentam, e até quando nós não vigiamos na questão da manutenção do equilíbrio orgânico, com uma alimentação saudável, e muitas das vezes frugal, que precisamos fazer leve, não conseguimos entregar-nos, porque as energias vão ficar mobilizadas para poder diluir o estômago empanturrado de comida que não era necessário. Então nós não conseguimos nos entregar. Agora observem quando a gente faz um trabalho edificante e está feliz, satisfeito, uma visita no hospital, uma campanha do quilo, uma mão amiga que se estende a alguém que está caído. Quando emprestamos os nossos ouvidos para ouvir o lamento, a dor de alguém que sofre. Depois que terminamos o trabalho em prol do bem, tudo flui naturalmente em agradecimento ao nosso Pai Todo-Poderoso. Porque o resultado a Ele pertence. Cabe a nós edificar, construir, dar a nossa condição e possibilidades em prol do bem. Utilizar os nossos talentos para construir um mundo melhor. E vai ter necessidade de estarmos sempre nos renovando através da oração, como esse combustível que nos impulsiona para não fragilizar e não paralisar. Quando alguma coisa quiser nos convocar a estagnar-se, elevemos o pensamento a Deus, diluamos essas sombras espessas que atenta contra a nossa integridade e equilíbrio, para que não continuemos a obra, muitas das vezes edificante, que estamos a implementar, mas através da oração a gente se fortalece, se renova. Às vezes a gente não quer vir para o centro porque, novamente ouvir aquela palestra, aí prefere ficar em casa assistindo um programa de televisão. E aí começa o tédio, o vazio. Porque é real isto, às vezes médios, que às vezes com qualquer problema não vai para o centro. Os obstáculos que surgem
Porque é natural que aconteça isto. Porque ninguém pensa que vai conseguir implementar uma proposta fundamentada no bem e na verdade com facilidades. Não vai não. Então, é necessário que a gente se fortaleça na oração. André Luiz percebeu isto muito tarde, entre aspas, porque nunca é tarde para a gente mudar. Mas poderia ter evitado tanto sofrimento, tanta dor. Mas depois que ele é acolhido, ele começa a perceber a grandiosidade do nosso Pai, do nosso Mestre e Senhor. Na obra Amanhecer de uma Nova Era, que eu me referia, tem um momento singular para a gente ver um exemplo claro da eficácia da prece. Um dirigente de uma casa espírita, ele não vigiou e nem orou. E quando a gente não vigia e nem ora, eu já falei que a gente cai na tentação das dissipações, dos prazeres fugidis. Depois que a sua esposa desencarnou, ele se perdeu no que diz respeito ao uso das energias genésicas. Ele começou a sair com jovens, a frequentar motéis, e inclusive como dirigente da casa, ele começou a usar do caixa da instituição. Uma coisa triste. Era uma instituição de vastos serviços prestados à comunidade, e por causa de um dirigente vigilante, não poderia perder tudo aquilo que já havia conquistado de confiança, de fidelidade, dos trabalhos prestados no decorrer do tempo e do espaço. Dr. Bezerra de Menezes convoca os trabalhadores desencarnados e encarnados. Os encarnados pela emancipação da alma. Quando a gente dorme, o corpo repousa, mas o espírito adentra ao plano espiritual e se movimenta, ligado pelo cordão fluídico, que é uma expansão do corpo espiritual. Com o fenômeno da morte, se rompe os laços que liga a vestimenta carnal, o fenômeno da morte. Mas eles foram convocados e na emancipação da alma se apresentam também. E Dr. Bezerra de Menezes mostra a situação perturbadora, inclusive o dirigente vigilante. E ao conversar com ele, ele começa a ser tocado, porque ele tinha conhecimento. Se deixou levar pelas dissipações do sexo, mas não perdera, porque é um patrimônio que nós adquirimos, que nem a traça e nem a ferrugem corrói. Que Jesus se referia a respeito dos valores morais e intelectuais. E, na verdade, ele tinha fragilizado na questão de ordem moral, cedera às influências perturbadoras das entidades inferiores. Porque quando eu caio de vibração, eu sintonizo com os espíritos de igual teor vibratório. E, consequentemente, deixa um estrago muito grande. E, às vezes, até a própria comunidade onde ele estava inserido. E ele se compromete em fazer um tratamento de desobsessão. E quando ele acorda, verdadeiramente, ele procura os dirigentes da casa, se comprometendo a fazer um tratamento, e queria até deixar o cargo. Alguns diretores, muito sabiamente, disseram, não, você vai continuar. Agora, mas por enquanto você faz o tratamento e a confiança vai permanecer, você se comprometendo em mudar. Meus irmãos, as entidades que haviam
e que estavam subjugando, se revoltaram quando perderam a presa. Percebe? E eles vêm para a frente da instituição para invadir, literalmente. Porque toda instituição que prima pela integridade da proposta da verdade, do bem, pela mensagem do cristianismo, pela mensagem da doutrina espírita como cristianismo redivivo, mantendo fidelidade a Kardec e a Jesus. É claro que existe um campo de proteção, como também outras instituições religiosas que prima pelo bem e pela verdade. Existem os espíritos que protegem a invasão de baderneiros, porque só entram aqueles espíritos desejosos de mudança, de aprendizagem. Mas era uma quantidade enorme, requeria maior contingente protetor. Meus irmãos, neste momento, Dr. Bezerra de Menezes, que espírito extraordinário, ele junto com todos convocam para uma oração. Ele radiando luz, porque ele é luz, o espírito da condição moral de Dr. Bezerra de Menezes e de tantos outros. Naturalmente, quando ele eleva o pensamento a Deus, ele vai imprimir no fluido as energias radiantes que lhe é peculiar pela condição moral. Ao orar, começa o ambiente a se iluminar, todos envolvidos na oração, se materializa espíritos templários que viveram na Idade Média, espíritos iluminados, afeitos a edificações, a criar campos de proteção numa situação perturbadora desta natureza. Só ouvia o barulho do lado de fora. Era um judeu revoltado contra o cristianismo. Ele foi queimado na fogueira da Inquisição na Idade Média e acreditou ter sido a responsabilidade de Jesus. O nosso mestre que só ensinou a amar. Ele atribuía a responsabilidade ao Cristo os desvios dos religiosos do passado e do presente. E ele estabeleceu uma saga de perseguição que já tinha 500 anos. Imagine, 5 séculos de ódio e de perseguição aos cristãos de qualquer denominação. E ele percebera na atualidade que os novos cristãos eram os espíritas, que melhor tem divulgado a mensagem do Evangelho de Jesus. E ele tenta invadir esta instituição. Esses espíritos templários começam, na mentalização, a edificar um campo de proteção maior. Aí, para quem não tem conhecimento da doutrina espírita e que ainda não estudou esse capítulo da Gênese sobre os fluidos, fica difícil de entender. Mas Allan Kardec diz que, para que a gente possa, nesse laboratório divino, atentem, para co-criar, porque o Criador de todas as coisas é Deus, nós somos co-criadores. E podemos, através do pensamento e da vontade, elaborar, através dos fluidos, as edificações que nós desejamos e temos condições de evolução para tal. Aí vocês poderão dizer, e o umbral? Quem foi que construiu? As mentes perturbadoras, perversas, nas gradações umbralinas que existem, dos suicidas e tudo mais, que são atraídos para essa região por fator de sintonia.
Então tem muita gente que diz assim, eu não quero passar pelo umbral, mas já vive aqui na Terra sintonizado com o umbral. Já está ligado diretamente. Porque tem espírito, meus irmãos, que quando dormem, vai para reunião nas zonas umbralinas. Acreditam nisso? As obras de André Luiz se referem. Tem caso de pessoas que estão no anfiteatro, onde as trevas estabelecem seus tribunais, todo errado. E se coloca no direito de julgar aqueles que erraram. Imagine. E pessoas que estão na Assembleia são encarnados. E como se sabe? Pelo cordão fluídico que liga a vestimenta carnal que está adormecida. Então diz que não quer ir para o umbral, que já está diretamente ligado. Se a gente leva da vida, a vida que a gente leva, então a gente vai saber se a gente vai ficar no umbral ou não. Sabe ou não sabe? André Luiz não era um homem mau. Não. Mas ele estabeleceu algumas desestruturas, desequilíbrio, inclusive pela condição de médico que ele era. Ele sabia dos desgastes que ele desencadeou na sua estrutura psicofísica, inclusive desencadeou num tumor cancerígeno na área digestiva, que o levou a óbito. E ele sabia, como médico. Daí, quando ele chegou no mundo espiritual, as entidades gritavam e o chamavam de suicida, e ele não sabia a razão, nem o porquê. Ele só veio saber quando chegou em nosso lar. E ele até ainda relutou, mas eu não queria morrer. Eu sofri 2 intervenções cirúrgicas para viver. Mas ele veio entender que também suicida são não somente aqueles que atentam diretamente contra a sua estrutura fisiológica, mas também aqueles que gradativamente vai diluindo as energias físicas pelos abusos de diversos matizes. O glutão inveterado, aquele que alimenta ódio, rancor, desejo de vingança. Os coléricos, os sexolatras. Então existem N fatores que faz com que a gente chegue no mundo espiritual na condição de suicídio. Mas Dr. Bezerra de Menezes, junto com aqueles espíritos templários, edificam um campo de proteção maior e coloca alguns canhões magnéticos. E a turma está do lado de fora na maior algazarra, com instrumentos primitivos, com carros primitivos, presos ainda ao período em que viveram, e queriam entrar de todo jeito. E Dr. Bezerra de Menezes logo depois manda que abra o campo de proteção para deixar o chefe entrar. Ele aqui era o chefe trevoso, e ele entra cheio de direito no centro. Alguns comparsas também entram, começam a se espalhar pelo salão, e depois ele manda fechar e divide o grupo. Para mim aí é uma estratégia de defesa, né? Dividiu. Ele queria o chefe, e o chefe estava dentro do centro. Os canhões magnéticos impulsionaram alguns raios que não matam, correto? Também deixar bem claro. Afastaram da proximidade do campo vibratório da instituição, e agora está o chefão que entrou todo se achando. E Dr. Bezerra de Menezes, sereno, vai dialogar com ele. Ele diz: quando as ovelhas não saem para a luta, para a guerra, o lobo entra para devorá-los. Meus irmãos, a narrativa de Filomeno de Miranda diz que dos olhos dele era brasa viva. Imagina. Na mitologia ele dizia que era o capeta, né? Que era o tinhoso, que não existe, né? Nem existe Satanás, nem demônio, nem tinhoso, nem capeta. São espíritos inferiores, que um dia também tornar-se-ão anjos.
Mas haja dois sofrimentos, meus amigos. Imagine. Que eles vivem atormentados. E querem causar tormento por onde anda. Mas ele estava diante da luz do Dr. Bezerra de Menezes. Aí ele diz, vocês são os covardes de sempre. Dr. Bezerra de Menezes sereno disse, meu irmão, não serei eu a dialogar com o nobre amigo. Olha o termo que ele usa, né? A gente geralmente quer agir da mesma forma, né? O nobre irmão. Meus irmãos, nesta hora, uma luz muito intensa vai tomando forma e se materializa diante dele, nada mais, nada menos do que a figura que viveu em Assis, vivendo a mensagem do Evangelho de Jesus na sua pureza cristalina, tal qual o Mestre nos legou. Ele renunciou à riqueza, renunciou aos prazeres materiais, para viver a mensagem da humildade e da caridade, para com os aflitos da amargura. Francisco de Assis, que também foi acometido de lepra, que foi acometido de um câncer, que ficou cego dos olhos e jamais se via reclamar, doando-se àqueles que Jesus sempre teve preferência, os aflitos da amargura. E ele se aproxima da figura perturbadora. Vocês são covardes, seguidores do covarde, do seu líder, que morreu como bem merecia, em uma cruz infamante. E Francisco de Assis disse, meu irmão, Jesus continua de braços abertos, ainda com os cravos, a te convocar para a reflexão profunda e você poder se integrar à proposta do bem e da verdade. Vocês são tão covardes como seu mestre, que me prenderam aqui e não me deixam sair. Já estava querendo fugir, porque não suporta. Vocês são traidores das tradições judaicas. Como seu mestre, traíram a doutrina de Moisés e me sacrificaram na traição. Se não procurais, meu irmão, atribuir a responsabilidade àquele que é a luz do mundo, aos desvios dos religiosos equivocados, Jesus não tem nenhuma responsabilidade. Ele ensinou uma doutrina do amor e do perdão, e espera por tua remissão, meu irmão. Ele disse, abra a porta que eu quero ir embora. Me prenderam aqui, como sempre, na covardia. Você não está no direito de nada exigir. Ele age com energia, Francisco. Porque foi você mesmo que aqui veio para atentar contra a integridade dos trabalhadores do Mestre, a quem você rejeita. E ele te estende as mãos, te convocando à tua renovação. Mas você pode sair a hora que você quiser, meu irmão. Ninguém aqui te prende. E manda que abram o campo de proteção para que ele saia. Esses espíritos arrogantes, o perispírito dele completamente desatrelado, era uma figura horrenda. Porque 500 anos de ódio, vocês imaginem como ele se descaracterizou. Era uma figura mais animalesca do que humana. Ele volta-se
e vai saindo. Alguns espíritos da sua falange já foi gostando do ambiente, já foi ficando. Porque se sentiu acolhido, não tinha tanta maldade, que às vezes é submetido ao capricho dessas lideranças tenebrosas. E ali eles foram ficando. Quando eles chegam na porta de saída da instituição, uma luz que se apresenta de fora para dentro vai tomando forma e se materializa na frente dele. Uma bela mulher. Diz ele: aqui, meu filho, aonde tu vais? Aonde tu vais? Eu sou a sua mãe, que morreu com você na fogueira da Inquisição. Mas eu optei, meu filho, pela doutrina do mestre a quem tu persegues. Eu optei pelo perdão. Eu optei pelo amor. E o que fizeste de tu, meu filho? Observa como te encontras. Nesta hora, meus irmãos, ele tomba, literalmente, em pranto convulsivo. Ele não chorava não, ele urrava. Senhora, eu sou miserável. Eu me alimento durante todos esses anos no ódio que me consome, que me dilacera. Um desejo de vingança insensato e cruel. Venha, meu filho. Este mestre a quem tu persegues é um mestre de amor que agora te acolhe, a pedido de uma mãe, de espíritos que esperava a tua recuperação. E agora, meu filho, começa o momento do teu arrependimento, todo esse procedimento para chegar a essa situação de amenizar o endurecimento do teu coração. O meigo, Dr. Bezerra de Menezes, Francisco de Assis, que na nossa rogativa vem em teu auxílio, meu filho, para aliviar também o coração de uma mãe que nunca esquece aqueles a quem se ama. E neste momento, aquele farrapo em seus braços adormece. Ela coloca como um instrumento precioso em seus braços, entrega para um trabalhador da casa para que ele possa ser acolhido. Antes, porém, ela diz: começas agora, meu filho, o trabalho onde irá solver fel amargo pela escolha que fizeste nesses 5 séculos. Terá que reencarnar muitas das vezes hebetados, paralisados, atormentados, para que possa reajustar o psiquismo desatrelado desses longos anos na proposta do mal, da vingança, do ódio. Reencarnará muitas vezes, meu filho, onde só haverá fel amargo, para que possa se redimir, se reintegrar definitivamente com a proposta maior das leis de Deus, que é o amor. Meus queridos irmãos, quando estivermos a ponto de fracassar, de fragilizar, elevemos o pensamento a Deus. Porque neste momento a resposta, ela chega inevitavelmente. Eu me lembro de uma criatura que é muito conhecido no movimento espírita, essa história, porque ele acreditava que era necessário dizer palavras bonitas através da oração. E um belo dia, quando ele
atravessando dores inenarráveis. E ele já não suportava mais. Ele dizia: Jesus, esse pobre coitado está aqui. Foi uma rogativa, uma oração? Porque tem pessoas que acham que precisam orar muito para que Deus possa nos ouvir. É a pessoa dizer: Jesus, negrão está aqui. Jesus, percebe que tem saído de dentro do coração. Não são palavras que devem fluir da boca para fora, mas tem que sair do fundo do coração. E a resposta imediata, aliviando as nossas dores e aflições. E nada melhor do que a gente recordar no término do nosso trabalho, daquele que é a luz do mundo, que é o sal da terra, que veio para suavizar nossas dores. Ele afirmava, nos ensinando a orar, quando ele diz: Pai nosso que estás nos céus. Nessa gênese criadora, que ele chama de Pai, modificando completamente a ideia que se tinha de Deus, que castigava, que era vingativo. Agora, nessa intimidade, nessa gênese criadora, ele chama de Pai. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. É o louvar ao Criador. Santificado seja o vosso nome. Não estarmos falando seu nome em vão. Venha a nós o vosso reino. Não é o reinado dos mundos, dos Césares. Iria de encontro ao reinado divino, iria em busca desse reinado, onde o seu jugo é suave e o seu fardo é leve. Será sempre feita a vontade do nosso Pai. É a proposta de a gente seguir com humildade. E também recordar de que arar também é orar. Seja feita a vossa vontade, assim na terra, como no céu, sempre será feita a vontade do nosso Pai. Um pão nosso de cada dia nos dai hoje. A possibilidade da manutenção das nossas energias físicas, através do pão que sacia a fome, mas que possamos saciar a fome do outro, daquele que não tem, que vive dissociado das condições básicas da vida, por ainda vivermos num mundo onde predominam as injustiças sociais. Orarmos não somente por aqueles que são perseguidos, mas também pelos perseguidores, porque podemos orar pelo nosso próximo. Perdoa as nossas ofensas, mas com a condição que nós perdoemos aqueles que nos ofendem. Não deixe-nos, Senhor, cair na tentação do nosso ego, da nossa natureza material, dos prazeres fugidis, que dilacera o coração, que tantos tormentos. Mas deixai que predomine a minha natureza espiritual, como dizia o apóstolo dos gentios, e que a gente possa dizer no término da nossa existência: dá conta da tua administração, para que possas dizer que já não sou eu que vivo, mas é o Cristo que vive em meus pensamentos, em minhas palavras, nas minhas ações. Daí, o apóstolo, quando falava sobre isto, ele havia superado os espinhos da carne. Ele havia superado a sua natureza material, dando expansão à natureza espiritual, fazendo brilhar a sua luz. E como Jesus afirmava: brilhe a vossa luz.
Que Jesus nos abençoe. Obrigado a Deus. Volto mais vezes. E peço também agora que ela venha o pensamento ao alto para a gente fazer a prece final. Continuemos nessa vibração de paz, amor e harmonia, agradecendo por mais uma tarde dos belíssimos ensinamentos de Jesus trazido pelo nosso irmão em profundos sentimentos. Agradecemos a paz, a luz, a harmonia que reinou neste ambiente. Agradecemos, Senhor, o pão nosso, as nossas refeições do dia. Agradecemos também, Senhor, pela nossa saúde de todos os nossos familiares e todos que aqui se encontram. Que Jesus, Fabiano Cristo, Maria de Nazaré, que está sempre ao lado de todos que estão em sintonia com o alto, com o bem, a nos ajudarmos a vencer todos os nossos obstáculos, todas as nossas imperfeições, quando nós pedimos o fundo do coração pela nossa melhora. Então nós somos realmente auxiliados, ajudados por toda esta equipe daqui da nossa instituição. Por isto, nesta tarde, eu agradeço a todos que recebam esta luz divina, estes fluidos benéficos que aqui caem no momento, e todos nós, e que nós possamos também levar aos nossos lares e aos nossos familiares esses fluidos benéficos de paz e amor, de saúde. E assim sendo, passa a palavra ao irmão e nos trabalho na tarde e noite de hoje, para que dê o mesmo por encerrado em tua santa e divina luz. Essa prece, agradecemos a Deus, a Jesus, a fé em Cristo, e aos mentores que cuidaram desse ambiente para nós, pedindo permissão para encerrar o nosso trabalho de Deus.